Juízes, 1º e 2º Samuel, né? E 1º e 2º livro dos Reis, esses livros não são considerados livros históricos dentro da formação do cânon judaico, tá bom? O cânon judaico do Antigo Testamento, ele é formado pelos 39 livros, prestem atenção nisso, por favor. Eles são formados, o cânon judaico do Antigo Testamento, ele é composto por 24 escritos, 24 livros, né? Dessa formação do cânon judaico do Antigo Testamento, que, trazendo para a nossa tradução, ele vem com 39 livros. Porém, livros como 1º e 2º Samuel, lá é somente Samuel, não tem essa divisão de 1º e 2º, né? 1º e 2º livro dos Reis, lá não são 2, para nós é 2, por isso que lá tem 24 e por isso que a nossa tem 39, lá é somente 1, então é livro dos Reis. Aí você tem Esdras e Neemias, não são Esdras e Neemias, é somente Esdras, tá bom? Neemias vai aparecer na nossa formação aqui, na classificação da nossa tradução, tá bom? E sucessivamente, 1º e 2º livro das Crônicas, lá não tem 1º e 2º livro das Crônicas. O conteúdo, bem claro, eu quero deixar para vocês aqui uma coisa, preste atenção, o conteúdo não muda, é o mesmo. A quantidade de capítulos em cada livro não muda, é a mesma. A mesma quantidade de capítulos que nós temos em, por exemplo, 1º e 2º Samuel aqui na nossa Bíblia, é a mesma quantidade de capítulos e versículos que eles têm também na dele. A diferença é que não tem divisão. Então, 1º e 2º Samuel lá é somente Samuel na formação do cânon sagrado, é a Tanakh, ou Tanash, como queiram, mas é isso. E aí eles têm somente essa formação aí direta. E 1º e 2º Reis, ou melhor, 1º e 2º livro dos Reis, é um livro só, 1º livro dos Reis. 1º e 2º livro de Samuel é um livro só, chamado de Samuel, porém quantidade de capítulos e quantidade de versículos são as mesmas, não muda. E também nós temos 1º e 2º livro das Crônicas, que é exatamente Crônicas, que a quantidade de capítulos e versículos não muda. Eu estou falando pausadamente e repetindo para que não haja confusão, pessoal. Eu estou pedindo isso porque senti que falta um pouco mais de atenção nos vídeos, tá bom? Pelas respostas que eu tive em 2 questões que eu fiz no site. Então, por favor, me ajudem. E eu preciso que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam. E né, outra questão que nós também que também é essa diferença da formação do cânon do Antigo Testamento judaico para o nosso, é o seguinte, tudo a mesma coisa, é que os 12 profetas menores, que vai de Oséias, primeiro profeta menor, acho que é Oséias, é isso, que vai de Oséias até o profeta Malaquias, somando 12 na nossa Bíblia, na nossa tradução, na deles são escritos proféticos, então, são os escritos proféticos, então você vai diminuir aí um total de essa quantidade de 39 para 24 livros aí, tá certo? Então você já faz essa observação, porque os 12 livros dos profetas menores são os escritos proféticos. E esses outros livros são um só e não dividido, tá bom? Então, essa narrativa dos livros históricos de Josué, de Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º livro dos Reis, lá na formação do cânon judaico, e isso tem no seu módulo. O que eu estou falando aqui não é novidade, está no seu módulo. Se você observar direitinho, vai estar no módulo, até porque eu estou resumindo aqui o módulo, porém, explicando, mas está lá o que eu vou falar aqui agora. Está justamente lá. São conhecidos como profetas anteriores. Para eles, o conteúdo literário desses livros são proféticos, porém, profetas anteriores. E depois eles classificam livros como Isaías, né? Esses aqui são históricos, mas só para completar a minha colocação aqui, eles classificam livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel, que nós chamamos de profetas maiores, eles vão trabalhar como profetas posteriores, e vai juntar esses 3 livros, que são os 3 grandes profetas ali do nosso conjunto de 5 livros dos profetas maiores, são os 3 grandes, né? Porque você tem Isaías, Jeremias, e você tem Ezequiel, Lamentações e Daniel, na nossa formação como profetas maiores. Na deles são considerados maiores Isaías, Jeremias e Ezequiel. Daniel não é um livro de
um livro que está escrito no conjunto dos profetas maiores para eles, porque Daniel entra no conjunto dos livros históricos na formação do cânon judaico. Também está no seu módulo isso aqui. E os profetas menores, que são 12, vai entrar nesse conjunto dos profetas posteriores, tá bom? Então, um conjunto de profetas anteriores, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, e 1º e 2º Reis, e profetas posteriores, que essa é a formação do cânon, parte dela, considerando também a Torá, que são os primeiros livros, que esses são inseparáveis e não tem outro nome a não ser Torá, que é conhecido como Lei de Moisés. E aí, nessa divisão, para você entender esses livros históricos, você vai ver que dos 12 livros, nessa primeira parte da formação do cânon judaico, que vem a Torá, que são 5. Profetas anteriores, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós aí temos 6 livros. Está faltando outros 6, porque são um total de 12. Então, considerando isso aí, você vai ver que esses livros aí, nós vamos encontrar na segunda parte do cânon judaico, que é chamado de agiógrafos, que é agiógrafos ou agiógrafos, dividindo quer dizer escritos sagrados, tá bom? Ou, exatamente, escritos sagrados. E essa colocação, esses agiógrafos, né, eles vão se dividir em 3 grupos, que são os livros poéticos, os 3 grandes livros poéticos do cânon judaico do Antigo Testamento, que é o livro de Salmos, Provérbios e Jó. E aqui você já vai encontrar, né, agora dentro dessa segunda colocação, dessa segunda classificação dos agiógrafos, da formação do cânon do Antigo Testamento, alguns outros livros históricos. Veja bem, por exemplo, no conjunto dos Megilot, que quer dizer o rolo de 5 livros, né? Megilot, o lote de 5 livros, que é exatamente os livros que são lidos nas festas. Aí você tem Ruth, que faz parte dos históricos. Você vai ter Cantares, que faz parte do conjunto dos poéticos, que foi escrito no período da monarquia de Israel, né? Você tem Eclesiastes, que foi escrito na mesma época, repare, esse é livro poético. E você tem também o livro de Lamentações, que foi escrito no período dos profetas, que foi pelo profeta Jeremias. Mas aqui você entra com falta mais um no conjunto dos Megilot. E aí, no caso, é o livro de Esther, que é o último livro do conjunto dos históricos da nossa classificação. E na terceira divisão dos agiógrafos, da formação do cânon do Antigo Testamento judaico, nós vamos pegar outros livros históricos, como Esdras e Neemias, que faltam mais 4, né? E vamos pegar também 1º e 2º de Crônicas. Aqui fecha exatamente essa formação do cânon judaico. E, para você entender melhor esse meu resumo e a classificação dos históricos dentro da formação do cânon do Antigo Testamento judaico, separando da nossa divisão, isso, repetindo, está no módulo, né? Você tem 6 livros nos profetas anteriores. Vou fazer uma ordem bem bonitinha para você entender. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º de Reis. E você tem 2 livros no conjunto dentro dos agiógrafos, no rolo dos 5, que é chamado Megilot. 5 livros. Você vai ter Ruth e Esther. E nos históricos da formação do cânon judaico, você vai ter Esdras e Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. Juntando esse conjunto todo aí, dá os nossos 12 históricos, né? Para você se encaixar direitinho. E aí, dito isto, nós vamos então justamente mostrar um pouquinho do quadro dessa divisão do reino, né? Do reino unido, do reino dividido de Israel. Esse reino vai se dividir exatamente no ano 931, conforme já foi explicado aqui, tá bom? Em 2 partes, a parte norte e também a parte sul. Isso faz parte dos livros históricos, porque Reis, Crônicas, vai tudo narrar sobre isso. Esses livros, Samuel narra a monarquia, mas Reis, Crônicas e esse jogo, esse conjunto aí de livros vai justamente mostrar essa divisão e como iniciou cada reino e como terminou cada um deles. E aí você tem Israel, Reino do Norte, né? Tinha por nome moderno chamado de Reino do Norte, tinha como capital Siquém. A primeira capital do reino de Israel do Norte foi Siquém, a segunda foi Penuel, a terceira foi Tirza e a quarta foi Samaria. Aí você tem, primeiro rei da história desse reino de Israel foi o rei Jeroboão, que ele vai reinar do ano 930 até o ano 910 a.C. É uma história bem conhecida porque sabemos da problemática lá na divisão no período da morte de Salomão, entre o problema que tivemos entre Roboão e Jeroboão, que nós chamamos de Jeroboão, né? Que foi o primeiro rei da história do reino de Israel,
que tinha como capital na época Siquém. E nessa mesma época, o Reino do Sul tem nome de Judá, né? Nome moderno chamado de Reino do Sul. Tinha como capital, sempre foi Jerusalém, a capital base foi Jerusalém, né? E o primeiro rei foi Roboão. Só que esse rei vai reinar de 931 até o ano 913 a.C. O rei Jeroboão do reino de Israel reinou um pouquinho mais, 3 anos a mais, tá certo? Do que o reinado de Jeroboão no reino de Judá. Aí você vai ter só uma ideia para você saber quem foi o primeiro rei da história do Reino do Norte e também o primeiro rei da história do Reino do Sul. E aí você vai ter, nesse inteirinho aí, né, quantidade de dinastias. No Reino do Norte, você vai ter 9 dinastias, ou seja, não veio de uma só ordem de reis. Por exemplo, o Reino de Judá teve uma dinastia. O Reino de Israel teve 9 dinastias. O Reino de Judá veio de uma ordem só, somente de Davi. Veio da dinastia de Davi, da herança de Davi. Os outros, o reino de Israel não, teve 9 dinastias, vieram de outros reis. Então, fica essa fala para vocês entenderem. E o número de reis no reino de Israel, que durou aí 209 anos, porque foi até o ano 722, nós tivemos 19 reis, tá bom? Enquanto que o reino de Judá, nós tivemos um total de 20 reis. Até a destruição do reino de Israel por Samaria no ano 722, nós tivemos exatamente 12 reis no reino de Judá. Enquanto que lá foi destruído no ano 722 e chegou a ter 20 reis até aí. Isso você entende o seguinte, o reinado de cada um foi muito pouco mesmo. Enquanto que no reino de Judá, na mesma época, nos mesmos 209 anos, tivemos um total de... Tivemos aí um total de 12 reis até a destruição do reino de Israel do Norte. Depois que Israel do Norte é destruído, tivemos mais 8 reis no reino de Israel do Sul, cuja capital era Judá, totalizando 20 reis em uma dinastia só. Enquanto que o outro teve 9 dinastias e teve 19 reis. Por aí você tira a confusão